Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Edu Agni. Para quem está apenas me ouvindo, eu sou um homem branco de cabelo curto e barba, usando um óculos azul. Estou também com uma camiseta cinza, sentado numa cadeira preta e atrás de mim tem um painel preto também. É um prazer poder estar compartilhando experiência aqui nesse evento que tem uma importância histórica muito grande para a nossa área. E o assunto principal que eu vim compartilhar aqui com vocês é a emancipação pelo aprendizado do design, que é um assunto, um tema na qual eu estou sempre me aprofundando, sempre estudando cada vez mais, né? Dentro ali do meu aprendizado na área de educação. Eu sou um designer que tem uma carreira aí de quase 20 anos, e a minha carreira na área da educação, ela se confunde com a minha carreira de designer, né? Eu dou aula há pelo menos 16 anos, e posso dizer que os últimos 7 anos eu venho me dedicando à Mergo, que é essa escola focada em cursos e eventos e conteúdos na área de design. E eu costumo dizer hoje que eu trabalho com design de experiência educacional, venho me dedicando a essa área e, logicamente, os meus estudos pela área da educação, eles circulam por vários conceitos, por vários especialistas, por várias escolas diferentes, vamos assim dizer, né? E a descrição da minha palestra para esse evento é como a curiosidade, que é o nosso tema principal. A curiosidade no aprendizado do design pode favorecer processos emancipatórios a partir da aquisição de conhecimentos que possibilitem compreender e intervir na realidade social. E eu gosto muito de começar a falar de conceitos de design, principalmente envolver aqui na área da educação, a partir do conceito de ciência do artificial, né? O design como uma ciência do artificial. Eu bebo muito daquele livro, né, do Herbert Simon, né, As Ciências do Artificial. Ele coloca em contrapartida, né, as ciências sociais, naturais. Ele coloca a ciência do artificial envolvendo áreas como a engenharia, a arquitetura, o design, como ciências que produzem artefatos, sejam eles físicos ou digitais, espaços, ambientes, que vêm complementar o contexto natural das pessoas, né? A gente sabe que o mundo moderno, a realidade, ela é inteira artificial, né? A gente está em volta de espaços, de objetos, de contextos e construções que são artificiais e que dentro da sociedade moderna vem compor esse modelo de realidade que a gente vive. Então, as ciências do artificial envolvendo o design têm uma importância muito grande dentro da realidade das pessoas. E uma coisa interessante que eu gosto de pensar a partir disso é que, ainda assim, o objetivo das pessoas não é diretamente adquirir os nossos artefatos ou diretamente usar os nossos produtos. Dentro da realidade de cada pessoa, elas têm problemas, elas têm desafios, elas têm objetivos que elas querem alcançar. E a verdade é que talvez o nosso produto, o nosso serviço, os nossos artefatos, eles vão auxiliar as pessoas nessas tarefas, nesses objetivos, nessas metas, nessas resoluções. Mas percebam que o interesse das pessoas não é diretamente no produto, e sim no benefício que esse produto pode proporcionar na vida das pessoas. O benefício é talvez a resolução de um problema ou a realização de uma tarefa, o alcance de um objetivo. A pessoa está interessada no benefício. E se o seu produto traz esse benefício, ela vai querer adquirir o seu produto porque diretamente resolve o problema dela. Mas caso ela não tenha o seu produto, o seu serviço, ela vai continuar tentando resolver ou efetivamente resolvendo essas questões por conta própria. É isso aí que a gente chama de proposta de valor. Isso para mim é bem interessante. Se a gente pensar em alguma coisa como, sei lá, o serviço de carro de aluguel, o objetivo da pessoa não é usar o aplicativo ou não é chamar o carro que funcionalmente vai levar ela do ponto A ao ponto B. A mecânica parece simples, né? A pessoa ela quer se deslocar e nesse deslocamento ela vai usar o meu aplicativo para dizer o ponto de partida e de chegada, vai chamar o carro vai levar ela e acabou.
Mas existe todo um contexto, toda uma conjunção de fatores dentro da realidade que vão impactar nessa experiência. Se a gente pensar, por exemplo, que a razão da pessoa pegar um carro de aluguel é ir numa festa, a fantasia, a experiência dessa pessoa começou quando ela recebeu o convite para a festa, quando ela combinou com amigos, quando ela foi comprar ou produzir uma fantasia, quando ela experimentou, quando ela se preparou no dia, tomou banho, passou perfume, se maquiou, colocou aquela roupa e aí a pessoa queria chegar de uma maneira confortável até a festa sem se amassar, decidiu chamar um carro pelo conforto e agilidade. E aí ela foi num dia lindo, pegou o carro, foi até a festa e depois de descer do carro, ela ainda vivenciou uma experiência que possivelmente foi bem prazerosa, né? Eu posso ter a realização da mesma tarefa de chamar um carro de aluguel num contexto completamente diferente. De repente, um ente querido da pessoa faleceu e aí ela tem que ir no velório e ela tá desolada, coloca aquela roupa preta, não dormiu, chorou, coloca aquele óculos escuro, fala o mínimo possível com as pessoas ali sobre a situação e aí é um dia chuvoso, e ela tem que descer, ela não tem carro, ela desce pra calçada e fica embaixo de um toldo esperando o tal do carro e corre se molhando até o carro e o dia tá uma droga e quando ela desce do carro ela vai vivenciar aquela situação triste. A experiência é completamente diferente. O que mostra pra gente que o nosso papel não é projetar a experiência das pessoas. O nosso papel é projetar os elementos e as condições que vão possibilitar que aquela pessoa tenha uma boa experiência dentro do contexto dela. Ou uma experiência mais reconfortante, talvez a experiência não vá ser boa de qualquer forma, mas uma experiência prática ou confortável ou reconfortante dentro da situação que aquela pessoa vai viver. Então esse é o trabalho que a gente tem ao construir artefatos. Me lembra muito uma frase que eu li uma vez num documento chamado Nokia Design Manifesto, né? Ou seja, um manifesto de design da antiga equipe da Nokia. É uma frase dentro desse manifesto que tinha vários princípios de design, uma frase que dizia que dentro da nossa realidade, né, dentro da experiência das pessoas, dentro do contexto e com os objetos, artefatos e espaços que essa pessoa interage, a grande verdade é que o produto que a gente desenvolve não é um fim em si, mas a porta de entrada para uma infinidade de experiências, né? Então, muitas vezes o produto, o artefato, o serviço que a gente desenvolve é um ponto de contato dentro de uma experiência maior. E isso traz muitos insights para a gente, porque para lidar com essas possibilidades de experiência, a gente vai se deparar com a realidade, com um mundo que é todo complexo. Considerando que a gente está projetando produtos e serviços para várias pessoas diferentes e cada pessoa é um universo em si, a gente tem um mundo muito complexo. A complexidade vem da questão de que muitos fatores impactam na realidade com a qual a gente quer lidar. Isso me lembra muito a teoria do caos. Então, um contexto que é caótico, que ele é imprevisível ou que ele é muito difícil de prever. Provavelmente a maioria de vocês já teve contato com esse conceito da teoria do caos assistindo aquela série de filmes, né, que saiu nos anos 2000, do Efeito Borboleta. Então ele mostrava um contexto de viagem no tempo, né, onde pequenas alterações no passado desencadeavam grandes alterações no futuro, né? Esse é o tal do efeito borboleta que representa a teoria do caos. Talvez você já tenha ouvido falar aquela frase, né? O simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas, né? Que é uma frase do Edward Lorenz, de 1969, que ele apresentou numa palestra, né? Que na verdade tinha um contexto do estudo meteorológico, falando que era praticamente impossível da gente prever condições climáticas para não mais do que alguns dias. E na verdade ele não estava querendo ser literal, dizendo que a massa de ar deslocada pela asa da borboleta criaria um efeito em cadeia que ganharia grandes proporções e efetivamente causaria um tornado no Texas, né? Mas ele queria criar, na verdade, a ideia de que pequenos eventos
no ponto inicial de uma jornada ou de uma história, podem desencadear grandes mudanças futuras, né? Toda uma realidade poderia ser alterada a partir do desencadeamento de pequenas experiências, pequenas modificações nos acontecimentos. E a gente vê, inclusive, que toda a teoria de viagem do tempo que a gente vê na ficção científica, como no De Volta para o Futuro, que é um filme clássico, e a gente vê eles ali voltando no tempo, interagindo com algumas pessoas que não deviam, modificam alguns pequenos eventos, e quando eles voltam para o futuro, a realidade toda se modificou. Né? O mundo é complexo, e essa ideia do efeito borboleta, né, não passa de uma metáfora para o comportamento de sistemas caóticos. Porque é isso que a gente vive quando a gente está tentando criar um artefato, uma solução, um serviço para N pessoas que vivem realidades complexas. A gente está lidando com sistemas caóticos, na verdade, né? Então eu gosto muito de trazer essa ideia. E falando de ciências do artificial, naturais, sociais, exatas, eu gosto de fazer um intercâmbio entre as ciências, né? E por isso eu gosto de evocar, por exemplo, alguns conceitos da física, né? Eu gosto muito da ideia do princípio da incerteza. O princípio da incerteza ele é uma teoria criada pelo cientista alemão Werner Heisenberg, e lá em 1927, já faz bastante tempo. Inclusive, essa teoria dele que deu origem aos estudos de mecânica quântica e fez ele ganhar um prêmio Nobel ainda, acho que em 32. Mas o princípio da incerteza define que não podemos medir a posição e o momento de uma partícula com total precisão. Porque são muitos fatores, é um sistema caótico que não dá para a gente prever. Né? Quando a gente pega um átomo, você tem ali os prótons e os elétrons, positivos e negativos, repulsando uns aos outros ou atraindo, e intensidades diferentes entre eles. Então, a quantidade de influências e impactos ali na qual qualquer partícula sofre influência é um contexto caótico imprevisível. Né? E o máximo que podemos fazer é calcular as probabilidades de como elas vão se comportar e onde elas estão. Fazendo referência com a própria área de design, né, todo o trabalho que a gente faz efetivamente é de construir hipóteses. A gente constrói hipóteses, a gente valida ou refuta essas hipóteses. E em caso de validação ou refutação, ou a gente vai construir a solução ou a gente vai pivotar. Mas efetivamente o que a gente tem nas mãos é a probabilidade de essa nossa solução funcionar num contexto real. Todo contexto projetual ele é simulado. Então a gente trabalha na base da hipótese, a gente trabalha na base da probabilidade. E essa é uma questão que a gente tem que considerar bastante. Porque efetivamente, quando a gente leva isso em consideração, a gente percebe que o trabalho de design não é meramente projetar uma funcionalidade. É entender o problema que as pessoas estão passando, o contexto em que elas vivem e toda essa série de fatores que vão influenciar na possível experiência, né? Então, se vocês que trabalham com design pensam que o trabalho de vocês é desenhar uma tela, não é não. Basicamente, a principal função de alguém que é designer não é desenhar tela, e sim aprender a como resolver o problema das pessoas. E o problema das pessoas é um sistema caótico, tem vários fatores impactando e influenciando, né? Então, isso leva a gente a compreender, a entender que a cada novo projeto que a gente desenvolve, a gente tem que aprender sobre o problema e sobre a realidade da pessoa, sobre contextos e comportamentos, para a partir daí, com esse aprendizado, construir um novo artefato, um novo serviço, um novo projeto. Então, efetivamente, quando a gente estuda design, o que a gente está fazendo é aprender a aprender. A gente está aprendendo ferramentas, processos, métodos sobre como a gente vai aprender a cada novo projeto, a compreender a realidade dessas pessoas para poder ajudar, de certa maneira, a facilitar, transformar e criar boas experiências, né? E eu não poderia falar de aprender sem citar o nosso patrono, né, o Paulo Freire, que no livro Pedagogia do Oprimido, que é um dos principais clássicos do Paulo Freire, né, escrito em 1968, ele tem aquela famosa frase que diz que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo. Né? As pessoas se educam em comunhão, mediatizadas pelo mundo.
Essa frase vive em quadros por escolas pelo Brasil e muitas vezes ela é mal interpretada. Já interpretaram ela dizendo que o contexto era de reduzir a importância da escola, mas a verdade é que ela está dizendo que a gente também aprende num sistema caótico. O sistema de aprendizado ele é complexo. Ele tem várias fontes e fatores ali que vão impactar no nosso aprendizado. Não é uma relação direta simplesmente entre pessoa educadora e pessoa educanda. Não é uma relação de via única. Não é uma relação um para um ou um para muitos. É uma relação muitos para muitos, envolvendo várias pessoas que trocam experiências entre si dentro daquele contexto de aprendizagem e além do próprio aprendizado entre as pessoas, que proporciona muito daquele conceito, né, da inteligência coletiva, né, a forma que se constrói o verdadeiro conhecimento é de forma colaborativa a partir da interação e troca entre diferentes indivíduos e suas complexidades, e suas diversidades, e suas experiências. Então, efetivamente, a gente constrói o conhecimento de uma forma coletiva, mediada pelos espaços, pelo mundo em si, ou seja, por todas as complexidades do nosso contexto. E um dos grandes objetivos a qual isso nos leva é o processo de emancipação. Porque a gente vai considerar não só aquela via formal de estudo, mas todo o contexto, a participação corpórea, incorpórea, visível, não visível, ou seja, toda a cadeia de fatores que podem impactar na realidade, né? A relação subjetiva da pessoa no contexto completo que ela está. E essa compreensão ela parte do princípio histórico, né? A gente entender o ontem, o hoje, o amanhã, temporalizar-se, para que a gente possa vivenciar esse processo de emancipação de si e do mundo. Então, a aprendizagem também é um sistema complexo. Para mim, o trabalho efetivamente que uma pessoa designer faz é um trabalho que se assemelha muito ao trabalho de um detetive. A gente está o tempo todo tendo que investigar cada novo projeto, a cada novo produto que a gente pensa em desenvolver. A gente está ali investigando. Um detetive ele não resolve um caso no escritório, né? Ele vai a campo, vai conversar com pessoas, vai observar o contexto, as situações, vai colher pistas, para recolhendo essas pistas, ligar os pontos, né? Eu falo que o trabalho de design é muito de ligar pontos e descobrir, interligar essa cadeia complexa para chegar a conclusões, a probabilidades maiores de resolver o caso ou de desenvolver uma solução efetivamente. E dentro disso, considerando que o aprendizado não é uma via única, a gente tem que considerar que existe aí a nossa própria responsabilidade pelo nosso aprendizado, né? Eu não posso colocar a responsabilidade do meu aprendizado em uma pessoa instrutora que está passando uma via de conhecimento ou nas pessoas ali que compartilham espaço comigo, quando na verdade existem várias vias para a gente colher esse aprendizado, né? O nosso processo cognitivo também é um sistema complexo, né? As vias, os canais de captação de estímulo e a forma que essa informação é processada por cada pessoa é muito diferente. Então a gente tem canais ali que são os nossos sentidos, que proporcionam formas de aprendizado mais visuais, mais auditivas, mais sinestésicas, e dependendo do perfil da pessoa, ela pode ter mais aguçada um desses sistemas. E uma coisa importante no aprendizado é a pessoa que quer aprender alimentar a sua própria cognição, né? A gente vai ter que aprender por todas as complexidades, por todos os sistemas, por todas as vias que vão estimular ali e contemplar os nossos canais de captação de estímulo, né? Então é lendo, é vendo, é ouvindo, é discutindo, é praticando e principalmente vivenciando a realidade. A experiência das pessoas, esse processo de empatia, a gente não consegue adotar a perspectiva de uma pessoa dentro do escritório. A gente precisa vivenciar a realidade, a gente precisa vestir os sapatos da outra pessoa para que a gente possa ter a compreensão plena daquele contexto, daquela realidade que a gente pretende impactar e influenciar. Então, dependendo da lente que a gente resolve adotar, a gente vai aumentar um pouco mais a probabilidade de a nossa hipótese ser validada e ela efetivamente impactar positivamente na experiência das pessoas, né? E todo esse processo de aprendizado, que pode envolver essa troca, essa mediatização pelo mundo entre as pessoas, essa discussão, essas vias todas, vem no sentido de proporcionar consciência crítica para cada um.
E a consciência crítica, ela não é algo pontual. Ela tem relação ao tempo e espaço em que se vive. Tempo e espaço dentro da realidade, né? Tem uma essência histórica. E é o modo ali, o meio pela qual a educação procede. A educação, ela tem um fio histórico ali que vai permitir que a gente entenda o contexto dos acontecimentos e das coisas. E essa é uma parte muito importante. Dentro daquela frase do Paulo Freire, eu gosto de trazer um comentário que o meu amigo Hugo Cristo fez numa publicação dele chamada Paulo Freire e o Design de Interação, de 2017, em que ele fala que a proposta da educação em comunhão, mediatizada pelo mundo, parece fazer mais sentido quando os envolvidos realmente compreendem suas situações limites e se engajam em ações limites para transformar a realidade, né? Esse contexto de situações limite, ações limites, era muito abordado pelo Paulo Freire, e a gente pode fazer a analogia da situação limite como problema ou desafio que os nossos usuários têm para resolver, e as ações limites, a construção dos nossos artefatos, dos nossos produtos, sistemas, serviços, para transformar a realidade dessas pessoas, né? Então, vivemos num mundo caótico, num mundo complexo, e a gente tem que aprender a cada vez aprender, cada vez mais. Eu gosto de falar, então, que o trabalho do designer, o estudo do design é um processo de aprender a aprender. E para fechar esse nosso papo, eu quero também evocar o primeiro princípio do Manifesto Ágil, que representa muito bem tudo isso que eu estou querendo falar, onde indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O nosso trabalho não é criar funcionalidades, né? O nosso trabalho é aprender a resolver o problema das pessoas. E se a cada momento eu tenho um novo problema para resolver, a cada momento eu tenho um novo desafio para aprender. Não sei se tudo isso que eu trouxe para vocês, que com certeza foi complexo, se fez muito claro, mas, como eu disse, se ao menos tiver despertado a curiosidade de vocês, meu papel se fez nesse momento, nesse evento. Muito obrigado e contem sempre aí comigo, precisando, tamo por aí.